Bom, nós temos que pensar quais os objetivos da prescrição de um treinamento cardiorrespiratório. Eles são inúmeros. Eu linkei aqui alguns, né? E eles vão ser aplicados em diferentes contextos, em diferentes ambientes, né? Mas aqui estão alguns objetivos de você realizar um treinamento cardiorrespiratório. Muitas vezes me incomoda uma coisa que o pessoal extrapola de uma forma equivocada, né? E a gente vai falar isso mais no final. Porque muitas vezes a gente vê benefícios do treinamento de força em algumas adaptações cardiovasculares. E começa-se a falar que, então não tem necessidade de fazer o treinamento cardiorrespiratório porque o treinamento de força me dá alguns benefícios. A gente tem que entender que benefícios são esses, certo? Que o treinamento de força, ele dá de forma equivalente ao treinamento cardiorrespiratório. Então, assim, o treinamento cardiorrespiratório, ele não é dispensável, certo? Ele é aplicado e tem objetivos específicos para serem utilizados. Então, não dá para dizer que, não preciso fazer o treinamento cardiorrespiratório, já faço treinamento de força, então o treinamento de força melhora o meu condicionamento físico, não sei o quê. Calma, não é bem assim, tá? Então, o treinamento cardiorrespiratório, ele tem benefícios que o treinamento de força, por mais que ele possa te dar também, não é proporcional. O treinamento cardiorrespiratório é superior em algumas adaptações e algumas respostas, ok? Bom, então, o treinamento cardiorrespiratório, ele aumenta a capacidade do indivíduo em realizar estímulos em alta intensidade de forma prolongada. Então, em durações de 2 minutos. Mas o treinamento cardiorrespiratório, ele melhora a capacidade do indivíduo sustentar, né? Então, se a gente submeter alguém num treinamento, ele vai melhorar a capacidade do indivíduo em sustentar esses estímulos de alta intensidade por minutos pequenos, tá? Vamos colocar dessa forma, alguns poucos minutos, 2 minutos, ok? Mas talvez se o indivíduo fizesse aquele estímulo em 30 segundos, agora ele consegue ficar mais tempo sobre aquele estímulo, ok? Ele também melhora a capacidade do indivíduo realizar estímulos de forma prolongada, sustentada e às vezes com uma menor sensação de fadiga. A gente pode estar falando de uma adaptação como, por exemplo, resistência cardiorrespiratória, né? Muitas vezes a gente confunde o termo resistência cardiorrespiratória com o que acontece nas provas de corrida, nas provas de endurance, né? Eu diria que resistência é o cara sustentar aquela intensidade o maior período possível, né? Vou botar ele lá numa velocidade referente ao primeiro limiar e ele sustentar aquilo ali o mais longo possível, que é o que o treinamento é capaz de melhorar, que está mostrando aqui, certo? No entanto, as provas de endurance, corrida, ciclismo, entre outras provas, elas não avaliam isso, não avaliam quanto tempo você é capaz de sustentar aquela intensidade. Eles avaliam o quê? Você tem uma distância e você tem que percorrer aquela distância no menor tempo possível. A diferença é que, tipo assim, se você for percorrer 100 metros, como é feito nas provas rasas de atletismo, você vai fazer aquilo ali de uma forma muito mais anaeróbica, muito menos dependente do condicionamento cardiovascular. Agora, se você vai fazer uma prova de 10 mil metros, a ideia é a mesma, percorrer a distância no menor tempo possível. Mas, para percorrer uma duração, uma distância maior, você vai precisar de um bom funcionamento cardiovascular, beleza? Mas a ideia, teoricamente, é a mesma. O componente velocidade é importante nos dois. O treinamento cardiorrespiratório, ele pode melhorar a capacidade da gente recuperar entre séries de alta intensidade. Então, dei um tiro, estou esperando lá, vamos supor que eu estou num ambiente de jogo. Dei um tiro para tentar roubar uma bola, não consegui roubar, me posicionei na quadra, me posicionei no campo. Então, antes de eu ter necessidade de atuar novamente, ou seja, aquela bola chegar, o oponente chegar, eu estou descansando. E aí, o treinamento cardiorrespiratório, ele otimiza essa minha recuperação. Então, claro, a gente sabe que futebol, o cara não está correndo o tempo todo, né? Então, ele tem hora que ele corre em alta velocidade e tem hora que ele se posiciona e espera alguma atividade ali. Então, nesse caso, o treinamento cardiorrespiratório ele pode otimizar essa recuperação entre os sprints repetidos, ok? Isso aqui é uma coisa importante quando a gente fala também de esportes. O treinamento cardiorrespiratório ele pode melhorar a capacidade do indivíduo agir de forma consciente
em condições de alta intensidade. Então, por exemplo, atenção tática, aspectos técnicos, tomada de decisão. O cansaço cardiovascular vai, de alguma forma, atrapalhar a atuação consciente do indivíduo dentro de um jogo, dentro de uma competição, dentro de um esporte. Então, ele começa a atuar de forma menos consciente, então ele vai piorar a atenção tática dele, ele vai piorar gestos técnicos dele por conta da fadiga, por conta do cansaço. Então, o treinamento cardiorrespiratório vai permitir que esse indivíduo sustente essa atenção cognitiva, essa capacidade consciente dele dentro do jogo, dentro da partida, por um tempo maior, né? Então, também é uma vantagem. Se a gente pensa em esporte, o cara pode ser um fenômeno, em termos de habilidade, em termos técnicos. Mas se o condicionamento dele for ruim, ele vai ser um fenômeno por um período curto, né? Eu sou vascaíno, hoje eu estou numa expectativa boa, né? Então, tem um jogador, quem acompanha futebol conhece, que é o tal do Payet. Ele é um cara brilhante, mas é um cara que às vezes o condicionamento físico deixa a desejar por questões dele, por questões de idade, etc. A gente não vai entrar nessa discussão, mas o exemplo que eu estou querendo dar é que esse cara, em algum momento, vai ter que ser substituído e, evidentemente, isso tem um impacto na partida, tem um impacto ali. A gente pode extrapolar isso para vários outros esportes, luta, etc. E a recuperação entre eventos esportivos. Isso aqui é uma coisa discutível, mas eu coloquei, tá? A gente não tem muitas evidências em relação a isso. Então, será que um cara condicionado, do ponto de vista cardiovascular, ele jogou hoje, e a gente fosse acompanhar, monitorar ele, a gente poderia dizer que o cara mais condicionado, ele recupera mais rapidamente? Né? A gente não sabe. Tem muita coisa envolvida aí. Então, isso aqui é uma possibilidade. O cara mais condicionado recuperar mais rapidamente. Tem algum sentido? Tem. Nós temos estruturas que participam de uma recuperação aguda, como é o caso que eu coloquei aqui, entre as altas intensidades. E essas estruturas talvez atuem de uma maneira otimizada para recuperar a gente aguda subsequente, ou seja, recupera 24, 48 horas, que são as estruturas oxidativas, as mitocôndrias. Elas são ali as usinas do nosso corpo, então elas removem tudo que a gente produz de metabólito, seja de forma aguda e seja de forma crônica. O estresse oxidativo que a gente produz, a gente tem ali várias enzimas que atuam na remoção dessas espécies reativas de oxigênio. Então, assim, pode ser que uma estrutura oxidativa aprimorada ajude a recuperar de uma maneira otimizada. Então, é uma possibilidade isso daqui. Fica aqui uma possibilidade até que ainda tem poucas evidências nesse sentido. A relação entre o condicionamento cardiorrespiratório e a recuperação entre partidas ou entre jogos. E, obviamente, o treinamento de condicionamento cardiorrespiratório ele vai melhorar a saúde cardiovascular, como um treinamento que melhora a saúde, obviamente, cardiorrespiratória, e a composição corporal, certo? Então, assim, até no termo da questão da composição corporal, a gente vai ver na internet aí a galera falando que não precisa fazer cardio para emagrecer e tudo mais, né? Não concordo, a evidência científica não mostra isso, beleza? A literatura não mostra isso, então eles vão dar o fundamento científico à mentira, a ciência não mostra isso. E, assim, na prática, vamos trazer para a prática, que é maneiro também. Eu prescrevo treino, trabalho 100% não, mas boa parte do meu dia prescrevendo treino como personal e, claro, várias vezes chega alguém querendo emagrecer. Eu, na minha experiência, tenho bons resultados com treinamento cardiorrespiratório para quem quer emagrecer, certo? Então, assim, não concordo com essa ideia de que não precisa fazer o cardiorrespiratório para emagrecer, melhorar a composição corporal. E, evidentemente, a saúde cardiovascular também se beneficia com treinamento cardiorrespiratório.